Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar um pouco do vetor gradiente de uma função, tanto de R2 para R quanto de R3 para R. O nosso principal foco vai ser de R2 para R, explicando toda a notação, tudo direito e falar, olha, se estende naturalmente de R3 para R e inclusive falando um pouco da diferencial de uma função. Então, vamos começar a aula. Primeiramente, a gente sabe da geometria analítica que se a gente pegar o V como espaço vetorial R2, ou seja, em vez de encarar o plano como um conjunto de planos, um conjunto de pontos, eu encarar o R2 como um espaço vetorial, em que a gente agora coloca seta em relação à origem, pode somar vetores, fazer regra do paralelogramo. Então, o que a gente faz? Um par ordenado AB, agora a gente vê como um vetor. Um par ordenado CD, também a gente vê como um vetor. E nós temos na geometria analítica, uma operação que a gente chama de produto interno, que tem relacionado com a lei dos cossenos, tudo que tem direito. Vou fazer um link do vídeo só para explicar um pouco a relação, para quem precisar de um reforço em geometria analítica. Mas o produto interno é definido por V, produto interno com W, ou V vezes W, é igual a AC mais BD, ou seja, multiplico coordenada por coordenada e somo com a multiplicação das duas coordenadas seguintes. Por que eu estou falando disso? Porque agora, quando a gente vai juntar agora com o cálculo de várias variáveis, principalmente o cálculo 2, então eu pego uma função de R2 para os reais, vou trabalhar com classe 1, que normalmente é mais interessante, ou seja, posso derivar à vontade. E eu considero agora, dado uma f, agora eu considero uma nova operação, que eu vou chamar de gradiente de f, em que vai do mesmo domínio de R2, só que o contradomínio também é R2, ou seja, para cada ponto, para cada ponto aqui eu vou considerar como ponto, eu associo um vetor. E que é associado da seguinte forma, o gradiente de f no ponto xy é igual a primeira coordenada é del f del x, e a segunda coordenada é del f del y. Então, só para vocês terem uma ideia, olha só como que funciona. Dado esse exemplo aqui, f de xy igual a x ao quadrado mais xy, a única coisa que a gente vai fazer é derivar. Então, olha, a primeira coordenada é, quem é o gradiente de f? Minha primeira coordenada eu tenho que derivar isso aqui, del f del x, então eu tenho que derivar tudo parcialmente em relação a x. Então a gente sabe quanto é. Derivada disso aqui, 2x. Derivada em relação a x disso aqui é y. A segunda coordenada é derivar tudo em relação a y. Quando deriva tudo em relação a y, esse é o nosso, vamos dizer, novo par ordenado. Para cada x e y, associamos esse ponto do plano ou esse vetor do plano. Então, por que eu estou falando disso aqui tudo, baseado nessas duas, e como que eu junto com o vetor gradiente? A ideia é o seguinte. Então, a gente fixa um ponto, x0 e y0. E a gente agora pega um outro ponto fora dela, o x e y, outro ponto qualquer. O que eu vou considerar agora é o vetor que liga, que tem ponto inicial x0 e y0 e ponto final x e y. Então, e esse vetor, olhando na geometria analítica, ela tem coordenada x menos x0 e y menos y0. Final menos inicial. E por que eu estou falando? E o que acontece? Olha só que legal. Quando eu vou escrever o plano tangente, ao invés de, o plano tangente é z igual a f de x0 e y0 mais del f del x no ponto x0 e y0 vezes x menos x0 mais del f del y aplicado em x0 e y0 vezes y menos y0. Ou seja, o que acontece se eu multiplicar a primeira coordenada, ou seja, o del f del x disso aqui, com x menos x0? E se eu multiplicar a segunda coordenada, del f del y, com y menos y0? Se olhar, nós já temos a equação do plano tangente. E outro ponto, como que eu disse, como que a gente vê a equação do plano tangente, a gente falou também da diferencial de uma função. Então, o que a gente faz? Aí eu vou usar um pouco a notação mais de física, que eu gosto mais dela nesse caso. Então, diferencial de uma função. A gente sabe que a diferencial de uma função é del f del x vezes dx mais del f del y vezes dy. Essencialmente, é como se eu pegasse um vetor dx dy e fizesse um produto interno com um vetor gradiente. Então, qual é a ideia disso aqui? Olha, o que antes, na coordenada polar,
que a gente trabalhava? A gente trabalhava com... Deixa eu usar o giz branco. A gente trabalhava com um vetor que tocava daqui até aqui, passando pela origem. Esse vetor... Opa, eu botei... Deixa eu trocar agora para o XY. Tá? Esse vetor aqui... Não, deixa eu fazer direito, né? x0, y0. Esse vetor aqui, que liga daqui até aqui, lembra que ela tem uma direção que a gente chama de θ e tem uma distância que a gente chama de r. Isso aqui que é a ideia da coordenada polar. Só que a física, ela não trabalha com r e θ, ela considera um vetor que a gente chama de vetor radial. E o vetor radial nós temos a notação, escrevemos desse jeito, ou seja, para cada x e y, nós associamos já o vetor r. Então temos o vetor r. E quem é o dr? dr é o que a gente chama de dx dy. Então o que significa dr? É como se fosse... Agora a gente pensa como um incremento infinitesimal. Deixa eu apagar esse aqui que está mais atrapalhando do que ajudando. Mas vamos pensar agora como incremento infinitesimal. Então quando a gente vai trabalhar o r e aplicar o dr, apesar da notação, por exemplo, x e y ponto, dx dy é um incremento, é como se a gente tivesse mudado, ou seja, é como se a gente tivesse trabalhado um vetor que vai daqui até aqui, ou seja, como se fosse trabalhar x mais dx e y mais dy, e esse meu novo vetor aqui é o que a gente chama de dr. Se fizer o dr, é esse menos esse. O que acontece é que o r e o dr não têm necessariamente a mesma direção. O dr pode, vamos dizer, variar à vontade. Para cada x e y, o dr eu não sei para onde está. Eu não sei que aproximação linear eu vou fazer. Tá? Apesar da notação, vamos dizer, amigável de ser parecidas, mas uma é fisicamente, e por isso que entra muita discussão disso, isso aqui são elementos muito diferentes. Tá? Os vetores não são necessariamente LD, não temos nada. Tá? Não podemos interpretar direto como vetor. O que é esse x dx, y dy? É um incremento que pode ir para qualquer lugar. Mas é uma ótima anotação. Então o que acontece? Olha, tome, vamos dizer, o r igual a x e y, o dr, por definição, é dx dy, em que, geometricamente, quando eu digo geometricamente no sentido de física, não no sentido de matemática, isso aqui não é matematicamente bem definido, vamos dizer assim, mas é para intuição, para modelagem de problemas, nunca se esqueça disso. Então, dr é dx dy, e o interessante é que o df ele se torna gradiente de f vezes dr, que é isso que a gente quer. Tá? Essa notação aqui, muitas vezes é usada quando a gente vai integrar campo de linha. Então, apesar dessa notação assim, ter esse vamos dizer, problema, vamos dizer, entre aspas, geométrico, de definição, de rigor de definição, ela é ótima. É até usada bastante na matemática, principalmente no cálculo vetorial. Bom, enfim, essa aqui é a ideia do R2. Do R3, vamos dizer, se repete. Então, o que acontece? Eu pego V igual a R3, pego V e W, dois vetores em R3, que tem agora 3 coordenadas. Dado 3 coordenadas, também definimos um produto interno entre V e W. Tem motivo para definir isso pode ser visto melhor na outra videoaula, mas também tem a ver com a lei dos cossenos. Mas o que nós temos é que isso aqui é igual a multiplica a primeira com a primeira, mais segunda vezes multiplica as duas segundas coordenadas, mais multiplica as terceiras coordenadas. E temos isso aqui. E por que novamente estamos falando disso? A mesma ideia. Pega f, uma função de R3 para os reais, vou colocar já C1. Então nós temos o gradiente da f, uma outra função que agora, para cada ponto de u, vamos associar um vetor em R3, em que essencialmente a gente junta todas as derivadas parciais. Del f del x, del f del y e del f del z. Como disse, o interessante é, do mesmo jeito, temos a coordenada, vamos dizer, não seria coordenada, chama de coordenada polar ou coordenada esférica, mesma ideia. Só que agora o r, o radial, vai ser x, y, z, o dr é dx, dy, dz, por definição, e a diferencial da função funciona exatamente como gradiente da f vezes dr, ou seja, é exatamente del f del x vezes dx, mais del f del y
vezes dy mais del f del z vezes dz. Tá? Então, o bom dessa notação é que ela simplifica muito, não precisa ficar escrevendo. É possível generalizar para R4, R5, basicamente do mesmo jeito, vai colocando coordenada por coordenada, então já temos o gradiente, um bom vetor. Em Rn também a gente pode fazer soma coordenada por coordenada e temos a mesma ideia de diferencial de função. E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.